Passar pelo menos aí uma meia hora de joelho, bolacha no chão, chorando a presença de Deus, né? Estamos necessitados muito do Senhor. Amém? Top, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Estamos precisando realmente, de fato, chorar na presença de Deus, né? Muito, porque a guerra, esses últimos dias, tem se intensificado demais. E não dá para enfrentar de qualquer maneira, de peito aberto. A gente precisa se fortalecer. Isso é um mandato da palavra do Senhor nosso Deus, para que possamos nos revigorar para enfrentar as adversidades, né? Porque o sofrimento, ele só tem uma finalidade, né? As lutas, elas servem para afinar a nossa fé. As lutas e os combates que se levantam, eles servem para que o cristão, ele creia mais, ele aprenda a ter mais paciência, ele tenha fé de ver que os obstáculos vão servir para que a sua fé seja desenvolvida. Perceba que o sofrimento, ele nos põe mais próximos de Deus. Quando você tem essa perspectiva diante dos seus olhos, você começa a compreender o valor de estar na presença do Senhor. Mas não é só o sofrimento que nos deve levar à presença de Deus. O outro fator muito importante é o prazer que Deus espera que tenhamos, tá? Coisas nessa vida promovem prazer para nós, sim ou não? Uma viagem, o prazer de receber um carro novo, a alegria de estar em família, são coisas que promovem prazer. Mas quando a gente não tem esse hábito de estar prazerosamente na presença do Senhor, nós vamos ter dificuldade, e aquilo que deveria ser prazer vai se tornar de fato uma verdadeira batalha, porque não está transformado na nossa vida em um hábito. Quando nós olhamos para a vida do nosso mestre, e nós estamos hoje numa noite de oração, se nós temos Jesus, amém, como modelo para servir, Jesus é o modelo, Jesus é o nosso modelo. Ele nos ensinou tudo que um seguidor seu deve ser. Então, quando você olha para o modelo que é Jesus, você vai perceber que a cada vez que Jesus vai resetar o seu ministério, o que eu quero dizer com isto? Reset é um novo começo, né? Começa de novo, aí dá um start. Toda vez entre uma etapa e outra, nós vamos encontrar Jesus isolado dos seus discípulos orando, subindo a monte orando, passando a noite inteira em oração. A exemplo de que quando ele foi escolher os 12 discípulos, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus passou uma noite em oração na presença do Pai, e ainda assim veio Judas no meio, né? Então a gente percebe que o Jesus é o nosso modelo para enfrentar as guerras que a igreja dos nossos dias está tendo. A gente não pode perder esse princípio de vista. A oração, ela é a chave da vitória, para colocar o crente de pé. E não é só para o crente vencer, amém, crente? Não é só para o crente vencer as vitórias, eu recebi isso, Deus fez aquilo, não. Principalmente para que a tua mente, o teu coração seja guardado numa fé sadia, e não numa fé defeituosa, não, uma fé sadia. Por isso Jesus é misericordioso, viu? Jesus é misericórdia, amém, irmãos? Quero compartilhar com vocês
um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso 35, 36 e 37. Dessa água aí. Mateus capítulo 9, versos 35, 36 e 37. E 38 também, perdão. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Bota aquele soninho, James. Bota aquele soninho. E percorria Jesus algumas cidades, uma parte. É assim que está escrito? Como é que está escrito? Todas as cidades e aldeias ou povoados, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas. O ministério de Jesus se dá especificamente, olhe para cá para você entender a mensagem, ao povo de Israel. É só você ler atentamente, você vai descobrir que alguns estrangeiros que se aproximaram de Jesus para serem abençoados, Jesus sempre tinha uma palavra para dizer para eles. Vamos dar o exemplo da mulher Sirofenícia, que chega diante de Jesus e diz: por favor, Senhor, cure minha filha. Aí ele vai dizer o seguinte: eu não vim senão aos da casa de Israel. Isso fica claro para nós que Jesus tinha um objetivo, de que o testemunho do Evangelho se dar primeiramente o reino de Deus, conforme Mateus muito deixa claro, o reino dos céus, reino de Deus. Ele faz isso porque essa era a mente de um judeu, o reino do céu, o reino de Deus. E o ministério do Senhor Jesus, ele abrange primariamente o povo de Deus, o povo de Israel, para que se cumpra, para que se ateste que o Messias esteve entre eles. E depois João vai escrever e dizer que eles o rejeitaram, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, a saber, os que creem no seu nome. Jesus veio testificando, mas eu quero te chamar a sua atenção para algo que eu observo nesse texto, que Mateus ele expõe tão esplendidamente, irmãos. Vamos observar como Jesus
desenvolve o seu ministério. Escuta, a palavra de Deus diz que ele percorria todas as cidades e aldeia. Sabe o que é que eu aprendo aqui nessa noite conosco? Olha só o que é que Jesus nos ensina, que na vida, quando nós temos um foco, quando nós temos um objetivo, nós não temos tempo a perder. Está comigo? Eu aprendo com Jesus que nós não podemos ter tempo desperdiçado com coisas fúteis e inúteis que não vão edificar a nossa vida. Jesus entendia de que o tempo era algo muito precioso e que Jesus o utiliza de uma forma sábia e de uma forma objetiva, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Amados, a gente aprende que o tempo é muito precioso, que nós precisamos entender que nenhum de nós aqui temos condições de discernir quanto tempo nos resta. Ou você sabe quanto tempo te resta? Ou você sabe quantos anos te resta? Ou você sabe quantas horas te resta? Sabe por quê? Porque nós temos a impressão de que vamos viver muito tempo, que não nos vai faltar tempo. Jesus só viveu 33 anos nessa terra. Alguns dizem assim, a terra é tão ruim que o Criador só quis passar 33 anos aqui. Uma vez eu levei minha mãe no hospital, ali para a banda do Emos. A mãe não se lembra desse fato, mas eu estava ali e uma mulher estava espraguejando Deus. Mas irmão, estava espraguejando o Criador de uma maneira terrível. Eu do lado dela, só ouvindo, ela dizia assim, ó, ela estava fazendo hemodiálise. Theo, ei Theo, você quer pregar no meu lugar, Theo? E aquela mulher sentada na cadeira fazendo hemodiálise falava justamente do tempo. Eu posso morrer a qualquer momento. E o desgraçado das costas ocas lá de casa, bêbado, nenhuma cirrose pega, passou a vida inteira me fazendo sofrer. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, sempre fui uma pessoa boa. Como é que, aí atribuiu a Deus, como é que Deus faz isso comigo? Deus é injusto. É mesmo. Se essa terra fosse boa, ele não tinha passado, eu me lembrei, ele não tinha passado 33 anos aqui, por isso que ele, escapou o gato. E eu olhando para aquela mulher, e o sangue esquentando, e digo, Jesus, se for falar aqui, a ideia é confusão, né? Então, vou levar ela comigo nos meus pensamentos e orar para que ela te conheça a tua misericórdia. Mas aquela mulher estava espraguejando sem saber, e ela dizia o tempo. Só que a gente aprende que Jesus não perde tempo. Você já parou para pensar que Deus nos dá 24 horas por dia? E que a cada dia que se levanta, Deus nos dá novas oportunidades. Se hoje o dia não foi bom, não significa dizer que o amanhã será ruim. Se hoje nós sofremos, segundo a palavra de Deus, na Escritura diz que o choro dura uma noite, mas ela pode chegar pela manhã. Uma noite, numa estação de tempo, pode ser 10 anos, 2 anos, 6 meses. Ele é uma representatividade de um período de tempo, mas que logo breve chega o dia da vitória. Amém? É como nós estamos aqui agora, né? Renunciando, vivendo para Cristo, né?
estamos caminhando na sua presença, muitas vezes tendo que pelejar contra a nossa carne, contra a velha natureza, que tenta se aflorar, que tenta sair. Aí tome oração, tome jejum, tome busca, tome choro, lágrima. A batalha é grande, mas um dia tudo isso vai ser recompensado. Um dia, quando nós estivermos com o corpo glorificado, que você venceu as tentações da carne, as tentações da cobiça, que você venceu as lutas que embatiam contra você, e você estiver com o Senhor, sua mente vai dizer assim: ó, valeu a pena servir a Jesus. Então, amados, nós aprendemos que Deus nos dá um período de tempo, porque Jesus percorria todas as cidades. Ele não tinha tempo a perder, queridos. Saía pregando o evangelho, anunciando, oportunizando o reino de Deus, falando sobre o reino de Deus, sobre a esperança real e verdadeira que nós temos que ter no coração. Apesar, irmãos, de nós termos, cada um de nós aqui, as nossas guerras, as nossas lutas particulares, e eu quero dizer que nem sempre a gente vive só em guerra e só em luta. Não é um estado para ser cristão, né? Tem guerras e lutas, mas isso não deveria ser um estado, mas que nós deveríamos estar preparados para quando a guerra chegar, né? Por que nós muitas vezes nos assustamos com a morte? Porque ninguém está preparado para morrer. Eu vou me preparar para morrer. Daqui a 3 dias vai chegar a minha morte. O pessoal faz assim, assim, assim. Fazer que nem um dia desse aí que eu vi na televisão. O cara morreu e o desejo dele era que tocasse um forró e a mulher e a viúva dançasse. Aí o cara lá mostrou a viúva dançando um forró, um arrasta-pé mais horrível do mundo. Parece até que ele sabia que ia morrer e ordenou tudo. Então ninguém, em sã consciência, está preparado. Por quê? Porque é algo que não está previsto para nós. Agora precisamos encarar essa realidade, sim ou não? Sim. Precisamos encarar. A morte é uma coisa que causa muito espanto, dor, separação, mas para os que estão em Jesus é um prisma. O que significa prisma? É uma fração de tempo, é um olhar numa direção em que logo breve você vê nitidamente. É uma fração de tempo tão pequena, porque como Pedro diz, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Aos que vão morrendo, que fazem tempo, quando eles ressuscitarem, parece que passou-se algumas frações de segundos. Então, o que eu quero dizer, irmão, nessa noite é que Jesus não perdia tempo. Ele estava anunciando a esperança do reino. E olha, diz que era nas cidades e nas aldeias, nos povoados. Ele tinha uma mente de entender que ele não tinha tempo a perder. E realmente também nós não temos, né? O Senhor Deus nos chamou. O Senhor Deus nos escolheu. O Senhor Deus nos deu o privilégio. Escute, você se sinta privilegiado de ser escolhido pelo Senhor, de ter se tornado um servo de Deus, uma serva do Senhor, onde Deus te escolheu, onde Deus te presenteou com a salvação, onde Deus te dá aptidão
para aprender a ordenar o teu dia, a ordenar a tua vida, a dar curso para os teus passos. Nossa geração não está sabendo fazer isso. A nossa geração não está compreendendo. Por quê, pastor? Primeiro, as distrações estão sendo muito grandes. A disputa para que você perca tempo naquilo que é tão importante para a tua vida espiritual e para a tua vida é muito grande. A disputa por você é grande. O inferno sabe que você é importante para Deus, que a sua alma, você vai povoar o céu, você é povo do Deus Santo, você é povo do Deus Poderoso. Então uma disputa para distrair você. Entende isso? Mas enquanto isso o evangelho do reino está sendo pregado nesse momento, e nós não temos tempo a perder. O cristão sábio nesses dias, ele vai encher seu coração das coisas do alto. Você quer ser uma pessoa sábia, uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas pouco eu ouço algum jovem dizer assim: eu queria ser cheio do Espírito Santo. Deus está olhando e querendo ver alguém que diga assim: ó, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa cheia de Deus, não é não, queridos irmãos? Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, aonde ele vai chegar, o inferno já vai logo se incomodando. O inferno se incomoda. E hoje vocês percebam que o inferno está ganhando muito espaço. Muito espaço mesmo. Sim ou não? As pessoas cada vez mais endemoniadas. É, pastor, é. As pessoas estão tão influenciadas. E você olha assim, é como Jesus disse: são ovelhas que não têm pastor e que estão desgarradas. Pessoas que estão longe, se olha. Jesus percorria, porque ele não tinha tempo a aprender. Eu aprendo isso com ele. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que ele ensinava nas sinagogas deles. Ele não tinha tempo a perder. Ele tinha um foco, uma missão. Ele está no cumprimento da sua missão, amém? Mateus nos mostra isso, levando o evangelho. Mas uma coisa que Jesus não abre mão: o ministério de Jesus é marcado pelo ensino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Duas coisas marcam, aliás, três coisas marcam o ministério do Senhor Jesus: curas, amém? Curas, e o que me chama a atenção também é que são de todas as enfermidades. Inclusive ele vai até legar isso para os discípulos e dizer assim: ó, vão e curem todas as enfermidades no meu nome, ressuscitem os mortos. Então, não era qualquer doença, era todo tipo de enfermidade. Os discípulos bastavam orar, e ali no nome do Senhor Jesus, e o milagre acontecia. Ao que isso nós entendemos que era uma manifestação do reino de Deus, um milagre entre nós, uma cura, um ressuscitamento, como nós acabamos de ouvir aqui pela boca da Jusileide, da sua prima, porque foi um ressuscitamento. Se atribui ao reino de Deus presente, o reino de Deus operando por meio da igreja. É uma das marcas do ministério do Senhor Jesus. E a outra marca é ensino. Ensinando na sinagoga deles, trazendo palavra do céu, enxertando no nosso coração, trazendo de fato a lucidez para a nossa fé.
e não ilusões baratas, vendidas, que iludem o coração dos homens e que não levam os homens a compreender a sua finitude e a sua eternidade com Deus. Jesus pregava e ensinava acerca das coisas do reino de Deus, que os homens precisavam se arrepender dos seus pecados, de que eles precisavam crer na sinagoga deles. Até aqui, no ministério de Jesus, ele pregava lá na sinagoga, até que Jesus foi expulso, né? Ele pregava, entrava na aldeia, entrava nas sinagogas. A sinagoga era um lugar onde os judeus liam a palavra, é mais ou menos como o nosso culto, né? E era dada a oportunidade, aí a pessoa vinha, pedia uma porção da palavra, vinha o assistente do culto, trazia um rolo, a pessoa abria, aí a pessoa escolhia, lia o texto, e depois a pessoa ia fazer a exposição da palavra que foi lida, ou dos profetas, ou dos salmos. E Jesus, com muita autoridade, pregava, enchendo o coração dos homens de esperança, trazendo o reino de Deus, explicando, pregando, anunciando, como diz aqui, e pregando o evangelho do reino, e pregando o evangelho do reino dentro da escritura, mostrando aos homens que o reino de Deus já está presente no nosso meio. Que irmãos saibam de uma coisa: as enfermidades que hoje nós vemos no mundo, né? Conforme a palavra de Deus diz que nos últimos dias ia ter muitas moléstias, muitas enfermidades, muitas pestes. Mateus diz isso, sim ou não? Diz que nos últimos dias os homens seriam apenados a um coração incrédulo. Os homens seriam amantes de si mesmo, detratores, homens que não amariam a justiça, seriam matricidas, homens que vão matar as mães, seriam patricidas, homens que matam os pais. São as marcas dos últimos dias, mas o reino está presente entre nós, entre a sua igreja, que somos nós. Num contexto como esse, onde nós estamos vivendo, que os homens estão tendo a sua mente disputada por Satanás, o diabo disputa cada milímetro, e tem horas que você acha que ele está até avançando contra a própria igreja, mas é uma leda ilusão, porque o Senhor da igreja nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Já vi gente dizer assim: tomara que aquela igreja feche. Não é só quando aqui não, né? Tem gente torcendo para a igreja fechar. A igreja nunca vai fechar, porque a igreja somos nós. Fecha a porta dos templos, mas a igreja vai estar de pé até a volta do seu Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando essa igreja tem uma mente esclarecida de que quando ela ora e crê naquilo que ela está orando, conforme a Juscelei disse hoje à tarde aqui, eu acho, ou foi alguns dias atrás, você acredita no que você está orando? Porque o diabo está roubando as esperanças de uma maneira, disputando, distraindo, que até muitos crentes, eles ficam assim, desesperançados. Mas quando a palavra do reino é pregada, como Jesus fazia, Jesus traz de volta e Ele aviva essa fé no nosso coração. Imagina esse povo sofrido. Diz que Ele curava todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Jesus chegava, pregava, e como sinal da pregação, para testificar
Jesus curava as enfermidades no meio do povo. Aí o Mateus vai dizer assim, ó, veja que eu li um versículo que diz 3 coisas num só versículo. Jesus não tem tempo a perder. Jesus sabe o que quer, prega a palavra, enche o coração dos homens de esperança, tira toda ilusão, toda mentira que a religião faz. Sabe, Jesus, é como se eles colocaram tantos cumprimentos, tantas coisas para servir a Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que purificar, tem que não sei o quê. Aí Jesus vem com uma palavra bem simples e diz assim, ó, servir a Deus é amar teu próximo. Vocês estão fazendo muita coisa, dão dízimo disso, fazem isso, oram, fazem não sei o quê, fazem não sei o quê. Mas se você passa por alguém que está sofrendo, você vira a tua cara e não dá atenção. Seja misericordioso. Então os ensinos de Jesus são práticos. Aí Jesus diz assim, ó, toda lei se resume a uma coisa: ama a Deus acima de todas as coisas. E como é que vão amar a Deus? Conhecendo a sua palavra, e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo, Senhor? É o samaritano? É o macumbeiro? É o idólatra? Quem é meu próximo, Senhor? Quem está mais próximo de mim? Quem está na tua companhia? Quem está próximo de você, meu irmão? Amar nessa dimensão. Então Jesus ia, pregava, curava, libertava. Mas aí Jesus olha o olhar de Jesus como é maravilhoso. Jesus olha, diz assim, ó, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Olha, irmãos, eu estou terminando a reflexão, eu vou só até aqui. Nós estamos hoje aqui para orar, não é verdade? Você já orou por alguém como se fosse por você mesmo, chorando, derramando lágrimas, como se aquela dor fosse a sua? Ei, você já orou por um encarcerado, como se você tivesse com eles encarcerado? Você já trouxe a dor da agonia de um alguém que sofre? Você já orou por alguém que perdeu um ente querido, que não se consola como se você mesmo tivesse perdido? Ao nome disso, a gente chama de compaixão. Ter compaixão das pessoas é olhar o estado em que elas estão e sentir este sentimento. E a Bíblia diz que ele viu as multidões e teve, preste atenção, grande compaixão delas. Será que nós estamos tendo esse sentimento como igreja quando a gente vem orar aqui? É uma pergunta. Ou a gente só vem trazendo o nosso saquinho dos nossos pedidos pessoais egoístas? A gente só está olhando para o nosso umbigo? Ou a gente consegue também ver a dor do nosso próximo? A gente olha o sofrimento dos outros e não nos comove? Ou a gente está fazendo que nem os judeus, o nosso Deus é só para nós, viu, galera? É só nós. Não, irmão. A igreja foi levantada para ter esse olhar que Jesus tem, e vendo as multidões, teve compaixão delas. Teve muita compaixão. Por quê? Porque o nosso Deus
é cheio de compaixão. Tão cheio de compaixão que ele foi para a cruz. Tão cheio de compaixão que ele executou a missão do Pai. Olhando para as multidões, que multidões? Ele sabia que não estaria, olha para cá, por muito tempo entre eles, para curar, para ensinar, para conduzi-los ao reino. Porque imagina um pobre sofrer a vida inteira por causa do alcoolismo, ainda ter que ir para o inferno, irmão. Isso corta o coração de Deus. Deus se compadece, irmãos. Quando você olha para alguém que está sofrendo na droga, você diz: esse bicho não presta, essa bicha não presta. Você não sabe que ele está amarrado em grilhões. Ele até reconhece, mas não tem forças. Por quê? Porque ele não entende que é a força do pecado que prende ele ali. E quando a gente ora, a gente chora. É um sentimento que é chamado compaixão. Ver o sofrimento dos outros. Ao ver o sofrimento da humanidade tão desencaminhada. Ei, olha, quando Deus olha lá de cima e vê um povo caminhando para o inferno, e vê um povo caminhando para a destruição, e vê um povo que volta as costas para Ele, o coração de Deus fica apertado. Essa compaixão agora está sobre a sua igreja, que somos nós. Nós somos o povo de Deus que foi levantado para interceder, para chorar, para agir. Como é que eu não perco tempo? Estou terminando a mensagem. Como é que eu não perco tempo? Eu vou fazer que nem Jesus? Vou sair pelas vielas? Se Deus mandar, tu vai. Mas é simples. Compartilha o evangelho lá no teu trabalho, com sabedoria. Não vai ser aquele crente chato, todo tempo pregando, religioso. Não. Observa as oportunidades que Deus vai te dar e agarra. Alguém vai chegar para ti e dizer assim: mulher, eu estou sofrendo lá na minha casa com o meu casamento. Eu sei. Aí tu diz assim: eu sei de alguém que pode te ajudar. É a mulher lá das cartas, é? Da cartomante? Eu não sei. Não. Essa pessoa é Jesus. Aprende a ter gancho evangelístico. Fala. Estou chorando. Às vezes a pessoa está tão quebrantada, você vai dizer assim: eu posso orar por você? Ela vai dizer assim: eu aceito. Ela ganhou o meu respeito, eu ganhei o respeito dela, e eu estou chegando devagarzinho. Entendeu? Quando é que você vai lá na casa do meu pai? Qualquer dia eu vou. É porque tem fulano, tem esse cara, não se preocupe não. Não se preocupe. Amados do Senhor,
temos que aprender a olhar com misericórdia. Temos que aprender a olhar com misericórdia. Amém? Vamos aprender isso nessa noite. Enquanto você se importa com o outro, Deus se importa com você. Enquanto você intercede pelo outro, Deus está intercedendo por você. Temos aprendido isso, eu tenho aprendido isso no Evangelho, irmãos. A disputa é muito grande. Deus olha do céu e vê. E Ele se compadece dos sofrimentos, porque Ele sabe que tudo que nós estamos vivenciando é fruto do pecado, que devastou a mente humana, que afastou o homem de Deus. Mas Cristo, como diz o Evangelho, através de Paulo, nos reconciliou com Ele mesmo. Em Cristo nós voltamos à nossa essência. Em Cristo nós sabemos e qual é a nossa posição nele. A nossa posição agora não é só aqui na terra, não. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo assentados nas regiões celestiais. Agora o detalhe é, você está enchendo a tua alma de quê? Jesus é o maior psicólogo que já existiu. E quando Ele diz que a nossa boca vai professar aquilo que o nosso coração está cheio, é porque você está alimentando a sua alma. Então alimente a sua alma daquilo que Paulo falou em Colossenses. Tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é amável, isso vai gerar misericórdia, isso vai gerar paz, isso vai gerar amor, isso vai gerar fortaleza. Mas a gente vai se entregando aos poucos à obra da carne. O que vai gritando mais dentro de você é carne, o que vai gritando mais dentro de você são desejos, concupiscências. Então vai ser vencido. Vai ser vencido. Quer vencer? Enche seu coração. Aleluia. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ter um coração misericordioso, porque aí está fora. O espírito deste século é você o rei. Alimente seu ego. Você vai ser mais chance se você fizer isso. Você vai ficar mais bonita se você fizer isso. Você vai ficar mais poderoso se você tiver isso. É o prazer, é o hedonismo operando. Os homens querem prazer, irmãos. É por isso que Jesus nos chama a uma vida de renúncia. E nem muita gente vai estar disposta a fazer isso. Por isso que o caminho é estreito, não é não? E poucos vão os que vão acertar o caminho. A gente vence cada batalha porque Ele está conosco, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse me entregar aos desejos do meu coração, eu não estaria aqui agora. Você não estaria aí agora. Silei não estaria aqui agora. Pastor Marconi não estaria aqui agora. A minha esposa não estaria aqui agora. Amém? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que conhece as nossas fraquezas, e vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. O olhar de Cristo é de misericórdia, o olhar de Cristo é de amor, o olhar de Cristo é resgatador. O olhar do nosso Deus é um olhar que nos sustém. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos fazer intercessão, porque ainda temos um testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer intercessão nessa noite por nós,
para que a gente vença. Amém? Para que a gente vença. Glória a Deus. Aleluia. Fala com teu pai aí agora. Papai do céu, me dê um coração cheio de misericórdia e me faça vencer as guerras e as lutas que eu estou vivendo agora. Eu quero convidar a Jusileide, que vai fazer uma oração. Nós temos 20 minutos ainda, dá tempo. Vamos usar esses 10 para orar. E depois a Betinha faz outra. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus santo. Senhor, te damos graça porque, Senhor, tu tens sido tudo aquilo que nós podemos ver como santidade, como Pai amoroso, como Pai misericordioso. Tudo que nós possamos imaginar, tu é mais. Meu Deus, em nome de Jesus, as maravilhas que tu tem operado no meio do teu povo, as maravilhas que tu tem operado até no meio daqueles que não creem, meu Pai, aqueles que não te conhecem, mas mesmo assim tu tem feito a obra, Senhor, porque tu é Deus, Senhor. Tu é Deus e não há limite, Senhor, para o teu grande poder. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que nós estamos vivendo os últimos dias. Sabemos, meu Pai, que há uma grande ameaça sobre a terra, Senhor. Ah, Senhor, sabemos, meu Pai, que os cientistas, eles estão dizendo que o sol fará a terra pegar fogo. Mas nós já sabemos, Senhor, que as tuas escrituras já falam que essa terra, ela vai pegar fogo. Então não são os cientistas, Senhor, é a tua palavra que nos afirma, Senhor. Portanto, meu Deus, nós queremos, nesses últimos dias, Senhor, queremos ousadia para pregar a tua palavra, para que ninguém fique sem ouvir a mensagem do teu evangelho, Senhor. Sabemos, Senhor, que a perseguição à tua igreja já começou. Sabemos, Senhor, que muitos, até crianças, têm morrido, Senhor, por causa do teu nome, Senhor. São os fugitivos, Senhor, que fogem dos países, Senhor, em guerrilha, Senhor, para vir se refugiar em países que aparentemente têm paz, mas não têm. Meu Deus, há um grande, Senhor, uma grande revolução sobre esta terra, uma grande ameaça que o inimigo tem lançado sobre este mundo, meu Pai. Mas nós cremos no teu poder e na tua misericórdia, Senhor. E nós iremos continuar, Senhor, na guerra de oração, na batalha de oração sobre esta terra, Senhor. Para que, meu Pai, nós possamos vencer. Para que nós não venhamos temer, Senhor, quando vier a tempestade, como teu servo pregou lá no Eusébio, uma mensagem tão simples, mas que ficou, Senhor, plantado no coração de muitos ali, Senhor. E, meu Pai, nós podemos contemplar com os olhos da nossa fé Jesus ali ficando de pé, meio ainda atordoado pelo sono, e levantando suas mãos, Senhor, representando para nós que mesmo nos momentos que nós ainda estamos atordoados, Senhor, pelo sono, muitas vezes da negligência, mas mesmo assim tu opera a obra, Senhor, tu faz a obra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso barco, Senhor, que tem se tão açoitado pelas tempestades desse mundo, Senhor, não venha ser abandonado por nós, Senhor. Que nós não venhamos desistir, que nós venhamos continuar firme nesse barco, porque tu, Jesus, está nele. E nós cremos nisso, meu Pai. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja, ela não venha, Senhor, desmaiar pelos horrores que ainda está por vir, mas que ela venha ser a igreja triunfante,
a igreja que marcha na frente com o estandarte, meu Pai. Em nome de Jesus, porque nós queremos segurar essa tocha até tu voltar, Senhor. Naquele grande dia em que os montes se abrirão e o teu povo passará, Senhor. Teu povo passará, Senhor, a salvo, meu Pai. Assim como o mar vermelho se abriu. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, porque Tu como Cristo revelado na nossa vida, e bem sabemos, Senhor, que na Tua presença nós podemos chorar, nós podemos, Senhor, abrir o nosso coração diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos garante, meu Pai, que podemos entrar diante de Ti e abrir o nosso coração, meu Pai, e declarar, Senhor, porque sabemos que não somos super-homens nem super-mulheres, meu Pai. Senhor, nós sabemos o que as lutas podem fazer com a nossa vida espiritual, e é por isso que estamos aqui, Senhor, para te rogar e te pedir, Senhor da glória, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar nas nossas ações, que o Teu Espírito Santo venha falar e nós venhamos a identificar a voz do Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que Tu falou e nós não escutamos, as vezes que Tu falou, Espírito Santo, e nós não obedecemos. Mas aqui queremos declarar diante de Ti a nossa dependência de Ti, porque o Teu sacrifício não foi em vão, meu Pai. O Teu sacrifício faz valer em nossas vidas coisas diferentes deste mundo, meu Pai, porque Tu nos fizeste nova criatura na Tua presença. E é na Tua presença, Deus, que nós recebemos fortaleza para o nosso ser, meu Pai. Muitas vezes, Deus, não sabemos orar como convém, Senhor, não sabemos pedir. E aqui eu te peço em nome de Jesus, nos ensina, Deus, a cada dia a orar, a se colocar diante da Tua presença, para poder, Senhor, fazer a Tua vontade aqui nessa terra, meu Pai. Porque todos os dias o pecado está diante de nós, Senhor, todos os dias o pecado bate em nossa porta, Senhor. E nessa guerra travada, Senhor, nós bem sabemos que Tu estás conosco. Tu estás conosco, Senhor, na caminhada. Porque a Tua palavra é fiel, que quando Tu diz, não temas porque eu estou contigo. Não te assustes porque eu sou o Teu Deus. Mas muitas vezes o medo sobrevém sobre a nossa vida, Senhor, e nós não podemos esconder isso de Ti, meu Pai. E queremos colocar diante da Tua presença aquilo que só Tu pode fazer. Só Tu pode transformar o homem, meu Pai. Só Tu pode, meu Pai. Só Tu pode, Senhor, livrar o homem, Senhor, do inferno. Só Tu pode, Senhor, transformar o homem numa nova criatura, meu Pai. Então, Senhor, que nós venhamos a olhar, Senhor, para aqueles que ainda resistem receber, Senhor, a Ti, meu Pai, com o Teu olhar de misericórdia. Os da nossa família, meu Pai, que nós temos orado e temos buscado e temos pedido diante da Tua presença. Salva, liberta e cura, meu Pai. Nos ensina, Deus, a esperar em Ti. Nos ensina a esperar em Ti, meu Pai. Não nos deixa fraquejar no caminho. Nos dá força para lutar, meu Pai. Lutar por nós, Senhor. Oh, Jesus, porque Tua palavra diz que não se turbe o vosso coração, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito. Essas são palavras tuas, Senhor. Palavras verdadeiras. Palavras fiéis, meu Senhor. E é isso que queremos, estar na tua casa, Senhor. Não somente te pedindo para que tu realize algo na nossa vida, mas nós queremos estar aqui para testemunhar daquilo que tu pode fazer. Não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta, meu Pai. Nos dá força e ânimo, meu Pai. Nos dá prazer, Senhor, que nós venhamos a sentir prazer em orar. Que nós venhamos sentir prazer de estar na tua casa. Que nós venhamos a ter prazer, Senhor, de te buscar, meu Pai, com interesse de coração, como agrada a ti, meu Pai. E a tua palavra tem nos mostrado o que é que te agrada, e muitas vezes nós temos resistido, Pai. Oh Deus, nos dá força, meu Pai, mesmo na nossa pequenez, porque sabemos que a tua força em nós é suficiente para nós vencermos, Senhor, tudo, meu Pai, que será lançado sobre nós nessa terra, meu Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa oração na tua presença, meu Pai. Que nós não venhamos, Senhor, a receber palavras negativas, mas que nós venhamos a receber as tuas palavras, que são vida. A tua palavra é vida. A tua palavra nos dá vida. Então recebe essa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Senhor, eu oro por este caderno de oração. Peço a Deus por todos os pedidos que os teus servos levantaram, pelas orações que já foram feitas, em concordância, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em cada uma dessas causas, meu Pai. Deus, que todas as fortalezas, seja de mente, seja de alma e de coração, sejam na área da psicologia, Senhor Deus, enfermidades da alma, nós liberamos uma palavra de cura agora, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus querido, em nome de Jesus, as almas que estão aprisionadas, Senhor, nós declaramos libertação, porque nós cremos, meu Pai, nós cremos. Senhor, nesta noite, louvamos o teu nome pelos milagres aqui, meu Pai, manifestos, tantos milagres, tantas curas, tantas coisas que o Senhor tem feito, e nós te louvamos, meu Pai. Muito obrigado, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplaude o Senhor. Irmã Fernanda, se aproxime. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Tirar aqui porque a minha voz já é abafada, né? E com a máscara não sai voz. Irmãos, eu vou contar em forma de agradecimento a Deus. Amém. Ainda fruto da oração das lives do meio-dia e da oração da noite, que o grupo ainda está, graças a Deus, ativo, firme e forte, né? Aleluia, Jesus. Então eu tenho que contar em forma de agradecer a Deus, aleluia, Jesus, porque eu já contei vários outros testemunhos relacionados a essas orações das lives, mas também preciso contar porque Deus tem me cobrado. Irmãos, é assim, no começo, no finalzinho de março, né, quando começou tudo, a pandemia, Jonilson, Jonathan trabalhando, cumprindo as obrigações de conta, de casa e tudo, então era tudo com eles, né, e de vez em quando eu tinha uma diária, eu fazia uma faxina ou outra, então tudo bem, né, estourou a pandemia, e estourou também tudo, a gente tinha que ficar no isolamento e tal. Então perdi todas as minhas diárias. O Jonilson perdeu o trabalho, teve que sair. Ficou só o Jonathan, né? O Jonathan está no trabalho no aeroporto por promessa de Deus. Mesmo que não mereçamos, mas quando Deus promete, Ele cumpre, né, irmãos? A palavra do Senhor é fiel. Então, irmãos, aleluia, ficou só o Jonathan.
no trabalho, glória a Deus. Salário fixo, carteira assinada, vale transporte, vale alimentação, e estava indo. Então, no auge mesmo da pandemia, quando estava mesmo corte de trabalho, perca de emprego, todos, aleluia, Jesus, tendo que reduzir os trabalhadores, né? O Jonathan começou a se preocupar e ele começou a ter ansiedade, dizendo: mãe, eu acho que eu vou perder o emprego, porque mês tal vai ter corte. E como eu sou novo na empresa, eu acho que eu vou ser um dos primeiros a ser cortado. Aí eu disse: meu filho, é o seguinte, o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: você recebeu uma promessa de Deus nesse trabalho. Então, se foi Deus que te colocou lá, pode acontecer tudo, mas você não vai sair de lá. Aleluia, Jesus. E ele disse: mãe, ore por mim. Então, nesse período, irmãos, ele não veio mais para casa por conta de que ele ficou com medo de contaminar, porque trabalhando no aeroporto, muita gente, né? E, mãe, eu conheci uma moça, já estou namorando com ela há um tempo, então eu não vou para casa por conta disso, porque tem a minha avó e tal. Então, isso tudo bem. Vou passar uma semana aqui. Tá certo. Nessa uma semana, irmãos, ele está lá até hoje, viu? Peço que os irmãos orem para que Deus possa fazer a obra, né? Está lá até hoje, glória a Deus. Então eu peço assim, eu digo assim, irmãos, que a promessa que Deus fez de trabalho na vida do meu filho, glória a Deus, aleluia, foi Deus que fez, nem que ele ficasse pelo fio da misericórdia de Deus no trabalho. Então, irmãos, eu quero dizer assim, que ele foi, glória a Deus, teve que ser reduzido, né, os dias dele, e porque teve momentos que só tinha um voo para ele fazer a ação lá, eu não sei o nome, então só tinha um voo, ele tinha dia que só tinha um voo para ele fazer a manutenção lá, que eu não sei dizer o nome. Então, irmãos, ele disse: mãe, eu peço que a mãe coloque o meu nome na oração, peça a oração na live. Eu disse: você também acompanhe, que você conhece. Aí ele andou entrando alguns dias, pediu oração pela namorada, porque ela estava começando a entrar em pânico, porque ela também trabalha na área internacional do aeroporto, né? E a área internacional foi atingida muito forte, e ela já estava começando a entrar em pânico, em depressão, em ansiedade. Ele disse que ela estava chorando, já desesperada. Eu digo: meu filho, diga a ela que confie em Deus, e você também. Continue, peça a Deus, porque quem pode fazer a obra é Deus. Então, os dois receberam, glória a Deus, distanciamento ao mesmo tempo, por 15 dias. Depois foi mais 15 dias, aí ele já estava perdendo a fé. Eu disse: não perca a sua fé, porque eu disse e repito, se foi Deus que te colocou lá, só Ele que vai permitir você sair. Se a porta foi Deus que abriu, só Ele vai poder fechar. Glória a Deus, amém? Então, irmãos, eu quero dizer, já para abreviar, glória a Deus, aleluia, que o salário dele foi reduzido. O vale alimentação de R$600 também foi reduzido. E o Janilson: mãe, a gente está só na misericórdia. Estamos na misericórdia, mas o Senhor está sustentando. Deus está no controle. E além de tudo, irmãos, o Senhor ainda deu livramento a ele, porque lá em casa todos sabem, todos pegamos o Covid, mas mesmo assim o Senhor nos livrou. E ele também, aleluia, Jesus. E ele: mãe, eu sinto assim, os sintomas que ele estava sentindo. Amém, mas Deus está no controle. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, cheguei a receber uma cesta básica da igreja. Eu agradeço aos irmãos que ajudaram. Amém? E também recebi o auxílio, né? Foi o auxílio também que veio para nos auxiliar mesmo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero continuar dizendo que hoje eu estou contando a bênção, porque esses dias ele disse: mãe, eu quero dizer uma coisa para a senhora, meu filho. Diga, meu filho, eu não corro mais o risco de ser cortado. Eu disse: eu não disse para você que se foi Deus que te botou lá, só Ele podia te tirar? Então, por que você não crê? Ele: mãe, eu creio, mas é porque eu estava muito ansioso. Irmãos, ele pegou uma ansiedade muito forte.
Amém? Esses dias ele foi para o hospital, mas foi por excesso de trabalho. Ele já estava trabalhando, voltando à rotina. Então, ele trabalhou tanto que ele precisou ir para o hospital, porque ele não se aguentava em pé. Eu disse, eita, Jesus, é assim mesmo. Eu disse, olha, é o seguinte, então, você... Mãe, não corro mais o risco de ser cortado. Os voos já voltaram tudo normal, já está tudo normal, só falta mesmo o salário voltar ao normal, mas vai voltar, porque quando Deus promete, Ele cumpre, amém? Então, irmãos, eu estou contando, pode louvar o Senhor, glória a Deus, porque é fruto das orações das lives, irmãos, é fruto das orações das lives, meio-dia, e da oração da noite. Às vezes a oração da noite a gente está tão cansado, com tanto sono, mas Senhor, estamos aqui. Eu já falhei 2 vezes porque eu dormi. Eu não vou dizer que eu não dormi, né? Mas eu dormi e eu não consegui de jeito nenhum. Mas Jesus, eu vou continuar. Mesmo que eu esteja aqui me arrastando de sono, mas eu estou lá. Glória a Deus, aleluia. Mas é assim mesmo. Eu peço que vocês, irmãos, se receberam alguma coisa, alguma bênção, livramento, irmão, conte, é para aumentar a fé dos irmãos e agradecer a Deus, porque só Ele que faz, irmãos. Então, irmãos, eu quero dizer que ele continua na empresa e continua no trabalho dele normal, glória a Deus, não foi cortado, aleluia, Jesus, que para a glória de Deus ele está lá, amém? E eu quero só mesmo agradecer a Deus e aos irmãos que oraram e continue na oração, irmão, na live. Quando chega o horário, Janilson, cadê a oração? Janilson está lá em casa. Janilson, tu não vai para a igreja não, está na hora da oração. Tá, irmãos, eu peço... Aí eu digo, Janilson, pastor está ali esperando. Não, mãe, eu disse, pastor, que eu não vou. Então, amém, mas você vai botar o celular agora na oração. Amém, irmãos? Eu creio que Deus está trabalhando e Ele continuará trabalhando. Paz do Senhor, amém, Jesus. É verdade, esse povo da oração da meia-noite são guerreiros mesmo, viu? Eu vejo as fotos. Tem hora que chega a foto, os irmãos estão todos assim, grogo com sono. Mas estão lá orando, viu? Eu vejo na foto vocês com sono mesmo, viu? Mas é batalhando em oração, né? Glória a Deus, porque essa é que é o verdadeiro sacrifício, quando você vai além das suas forças, tá? Nós vamos encerrar, mas antes da gente encerrar, graças a Deus no horário, quero avisar os irmãos que domingo